The sermon, What Went Ye Out to See, was delivered on Thursday evening, October 1st, 1959, at the Glad Tidings Tabernacle in Utica, Indiana, United States. O sermão que fostes ver foi pregado no dia 1º de outubro de 1959, quinta-feira à noite, no Tabernáculo Boas Novas, em Utica, Indiana, Estados Unidos. Se nós encerrássemos o culto agora mesmo, eu diria que eu usufruí muito ouvindo estes testemunhos. E quando eu entrei, eu olhei para o pequeno tabernáculo, quão bonito está. Não há desculpa para as pessoas aqui nas imediações de Utica não virem à igreja. Certamente o pessoal daqui fez bem em fazer um bonito, confortável, belo local. E um lugar que não é tão chique, onde você sinta que você se sinta desconfortável, mas realmente se sente confortável. Bonito, limpo, esmerado. Eu gosto disso na igreja. Eu pensei, aquele poeminha que o irmão Graham, ambos que ele leu, foram simplesmente foram oportunos. Você sabe, é uma coisa que aqueles que comumente tentam depreciar alguém nunca foram pegos. Bem, eu sou um deles, irmão Graham, que já foi pego várias vezes. Por isso, sei exatamente o que isso significa. Mas foi-me dito certa vez que no Ballard e Ballards houve um indivíduo que foi procurar emprego. Ele pediram para assinar seu nome no papel. E quando foi assinar seu nome, ele não tinha uma borracha na ponta do lápis. E o homem lhe disse, você não tem borracha. Ele disse, bem, eu não cometo erros. E o Sr. Ballard disse, então eu não posso empregá-lo, você não vai fazer nada. Assim é mais ou menos... Acho que é mais ou menos isso. Se não cometemos erros, não estamos fazendo nada. Mas o que gosto numa pessoa é que, quando se comete um erro, um verdadeiro soldado está pronto a se levantar e tentar novamente. Havia um pequeno cântico que cantávamos, se eu cair ou se eu falhar, algo assim, deixa-me levantar e tentar novamente. Perdoa-me, Senhor, e prova-me mais uma vez. Eu roguei isso tanto a Deus que quase me envergonho de mim mesmo. Deixa-me levantar e tentar novamente. Constantemente caindo, cada vez, ora, ele tem sido misericordioso em me ajudar a voltar. Agora, se formos verificar, não há uma hora durante o dia, praticamente, que não façamos algo que está errado. E agora não há pequenos ou grandes, todos são grandes diante de Deus. Assim, se o apóstolo Paulo tinha de morrer diariamente, quanto mais nós teremos de morrer diariamente. Estão vendo? E então, eu acho, uma pessoa que tenha feito algo errado e esteja disposta a acertar, a verdadeira atitude cristã é perdoar essa pessoa. E é isso aí, eu acho, irmão Graham, que o povo da igreja hoje falha tanto em entender. Em vez de tentar levantar esta pessoa novamente, só continua empurrando-as para mais longe. Estão vendo? Como, veja, Cristo, quando éramos os mais vis, ele se inclinou e nos ergueu. E assim, isso faz que sintamos que devemos ter esse tipo de espírito também. Não consigo me lembrar do seu nome. Talvez alguns dos irmãos consigam. Estive pensando nisso desde que subi aqui. Paulo ele tinha apanhado um escravo fugitivo. Não consigo me lembrar de qual era o seu nome neste momento. He owed a great debt, and Paul had been so into love with Christ till he sent No entanto, ele tinha uma grande dívida, e Paulo sentia tanto amor por Cristo que mandou um recado ao dono que possuía o escravo. Ele disse, agora ele se tornou um irmão amado, e tudo o que ele fez e tudo o que te deve, põe na minha conta, e te pagarei quando passar por aí. Vejam, Paulo tinha sido um cristão por tanto tempo que ele sabia o que era perdoar, o que significava perdoar alguém. Ele tinha sido perdoado ele próprio.
Eu acho que cada cristão que realmente foi perdoado sabe ser grato pelo perdão. Acabei de ouvir o testemunho que o irmão Graham deu sobre o irmão Busty. Esse é o pai do irmão Roger, da irmã Creech. Ele foi operado há poucos dias e encontraram câncer e simplesmente o fecharam. Assim, oremos continuamente por ele. Mas uma das coisas mais doces, o irmão Creech tinha me telefonado para ir vê-lo e eu não sabia que ele estava no hospital. E quando entrei no quarto, ele disse, irmão Bill, ele disse, muitas vezes ouvi vocês falarem acerca de impor as mãos sobre alguém. Eu disse, sim, Busty. Eu o chamava de Busty. É seu apelido. Na verdade, o nome dele é Everett. Eu disse, sim. Ele disse, eu simplesmente sei porque vim aqui. Ele disse, ele tem estado comigo desde que cheguei. Ele disse, e algo impôs as mãos sobre mim faz pouco. E num canto ele viu um arco-íris. Exatamente aí, você sabe que algo está chegando. Está perto da hora. Mas a graça de Deus para com isso. Não estou dizendo isso porque é o pai da irmã Creech, mas ele é um ótimo homem. Acho que o batizei anos atrás em nome do Senhor Jesus, mas ele nunca se tornou aquela experiência de um novo nascimento realmente consagrada que gostamos de ver, irmão Graham. Foi aí que aconteceu, lá no hospital. Ele é um homem transformado. A graça de Deus, o qual o ordenou com a vida eterna, deu um arco-íris. E um arco-íris é um pacto, mantendo seu pacto com ele. E ele está pronto para ir. Tão feliz por isso. Ele é veterano da Primeira Guerra Mundial. E faz pouco, ou esta manhã, melhor dizendo, fui chamado para visitar uma velha amiga. Eu não tive dificuldade para encontrar. Muitas de vocês se lembram da senhora Morris, no centro da cidade. O irmão Ruddle visitou lá recentemente, e ela está inconsciente há vários dias. E ela tem chamado o tempo todo. Quando cheguei lá, ela estava chamando o meu nome quando entrei. Disse, Billy é um bom rapaz. Disse, ele passou por dificuldade. Disse, eu queria vê-lo antes de ir. Então ela esperou um minuto, disse, você já ouviu? Eu quero ver Billy. Em poucos minutos, ela conversou com seu marido, que partiu 40, 50 anos atrás. Conversou com ele. E começou a conversar com seus entes queridos. Você sabe o que isso significa? Que está bem perto do portão. E não é estranho. Mesmo totalmente cega, ela está no mundo de trevas. Ela tem 90 anos, exatamente aos 90, cerca de 89, algo assim. E agora, no entanto, seus olhos estão tão perto do outro lado que ela pode ver os objetos do outro lado. E não pode vê-los deste lado. Você já pensou nisso? Observe um ente querido quando chega ao fim do caminho. Observe-os. O velho irmão Bosworth, um velho associado meu, eu corri para a Flórida para vê-lo. Meda e eu, cerca de 2 anos atrás, quando ele estava morrendo, quase 80 e tantos, 84, creio eu. Ele havia acabado de chegar da África comigo em um encontro. Ali estava esse velho homem piedoso num cantinho. Eu entrei, aqueles pequenos e velhos braços se estenderam para mim. Um velho veterano de cerca de 70 anos de pregação. E eu o tomei nos braços assim, clamei, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E me sentei na beira da cama com ele, coloquei sua cabeça sobre meu ombro. Ele estava como que me dando tapinhas. Ele disse, filho, não falhe. Vá para aqueles campos, rápido, porque não temos muito tempo. Eu disse, o irmão percebe que está indo? Disse, sim. Eu estou indo muito em breve. Ele disse, quero lhe dizer uma coisa, irmão Branham. Este é o momento mais feliz de toda a minha vida. E eu disse, por que diria isso, irmão Bosworth? E o irmão está morrendo? Ora, ele disse, a qualquer momento eu estou esperando que ele entre pela porta para me levar. Aquele a quem eu tenho amado todos estes anos. Nós deixamos, a esposa e eu. Então, quando voltamos,
cerca de 1 ou 2 horas antes de morrer, estava dormindo e acordou, olhou no quarto e disse, papai, ergueu-se em sua força e apertou a mão do seu pai, da sua mãe. Ele disse, aqui está o irmão John. O irmão se converteu no meu encontro 50 anos atrás. Aqui está tal e tal. Apertou as mãos de seus convertidos que haviam partido há anos e anos. O que acontece, então, amigo? Acho que não compreendemos bem o que é tudo isso. Às vezes me pergunto, mesmo quando vimos a uma reunião para adorar, se não temos o tipo de impressão errada. Ao acharmos que vimos meramente para nos reunir, isso é bom, tem seu propósito. Ou para nos regozijar e usufruir, isso tem seu propósito. Mas estamos em preparação. Estamos nos preparando para algo. Eu já disse isso várias vezes. Pode ser bom repetir. À medida que envelheço e começo a ver que meus dias estão se encurtando, começo a pensar nesta vida de uma maneira, irmão Graham, como se fosse um pesadelo que estou tendo. Muitos de nós aqui têm sonhado e entrado em sonhos sérios. Você tenta lutar consigo mesmo. Muitos de vocês têm feito isso. Eu tenho feito isso, muitas vezes. Tentando se acordar, de alguma forma, você sabe que está dormindo. Eu sinto que é mais ou menos como a vida é. Exatamente na hora em que pensamos que estamos endireitados e tudo vai ficar bem, então algo vem e golpeia novamente. Agora, todos vocês, especialmente os que são mais ou menos da minha idade, sabem disso. Provas e batalhas da vida. Assim, às vezes, tento me acordar. Oh, Senhor! E uma destas manhãs, ou uma destas noites, ou em algum tempo vou acordar, vou estar em sua presença. Então todas as provas e tristezas terão terminado. Espero que isso seja verdade. Espero que um dia eu possa acordar para ser como ele. Esse é o desejo do meu coração, é acordar à sua semelhança. Vê-lo. E como Paulo disse, agora há uma coisa de que quero ter certeza, enquanto eu puder, em meu juízo perfeito. Quero ter certeza de que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Não me importa o que mais aconteça. Se eu morrer pobre e me sepultarem no campo de um oleiro, ou minha sepultura for no fundo do rio ou do mar, onde quer que seja, eu quero conhecer uma coisa. Eu quero conhecê-lo. Isso é tudo o que conta agora. Isso mesmo. Conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Porque sei disto. Há uma grande porta à minha frente. Se chama morte. E está diante de cada um de nós. E cada vez que o coração bate, estamos uma batida mais perto daquela porta. Não dará mais essa batida. Estamos uma batida mais perto. E um dia destes chegaremos àquela porta. Chama-se morte. E cada um de nós se encontrará com ela. E quando eu chegar lá, tenho certeza que não quero entrar lá como um covarde. Quero entrar lá com suas vestes enroladas em torno de mim e sua graça. Sabendo essa única coisa que, quando ele chamar, eu sairei de lá algum dia. É para isso que eu vivo hoje. É para fazer isso, conhecê-lo e servi-lo. E estes ministros mais jovens aqui, irmão Graham, como o irmão Ruddle e os demais, eu certamente os exorto a ficarem firmes, continuarem. Quando entrei esta noite e me sentei lá atrás, eu ouvi os cânticos apenas cantando quando estavam batendo palmas, como vencear. Ora, pude ver a irmã Snellen também lá de pé batendo palmas, como vencear, o mestre chama vencear também, e ver todos aqueles velhos santos que partiram. Bem, eles estão só esperando na outra margem além. E eu quero vê-los um destes dias. A velha mãe Pew, posso ver a tia Noan lá de pé junto à porta. Aquela vez quando ela estava tão mal, eu vim me aproximando, o irmão George e eu disse, bem, há uma ressurreição dos mortos, disse, eu sou essa pessoa. Posso vê-la tão claramente. A irmã Weber
E todos aqueles outros... Ei, a propósito, acho que o irmão Frank está passando bem agora. Eu liguei para ele, interrogando, na outra noite, orei com ele novamente. Ele disse, esta é a primeira vez que senti o toque de Deus em anos. Ele disse, vou fazer minha visita ao tabernáculo, uma destas primeiras coisas. Assim que voltar para Indiana, voltar para cá. Assim, louvado seja o Senhor. Frank é um bom rapaz, um ótimo rapaz. Ele tem tido seus altos e baixos. Don não está aqui. Sim. Acho que não aqui. Mas ele tem tido seus altos e baixos. Mas Deus irá tirá-lo de cena um dia destes, se ele não vier. Assim, vamos orar por ele. Antes de abrirmos a palavra, vamos inclinar a cabeça ao escritor. Oh, great Holy Spirit of God. Ó grande Espírito Santo de Deus, à medida que a vida começa, esta vida mortal começa a tornar os cabelos grisalhos e a enrugar a testa. Podemos sentir essa vibração da vida eterna dentro de nosso ser mortal. E avoluma-se em nossa garganta. Quando sabemos que, se não fosse por ti, que assim que esta vida terminasse, tudo terminaria. Mas, como Paulo de outrora disse, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não podia picá-lo ou nem poderia a sepultura retê-lo. E o pó daquele corpo santo espera a ressurreição esta noite. Mas sua alma está na presença de Cristo, que disse, seria ainda muito melhor partir do que permanecer. E o grande evangelho que ele tão corajosamente proclamou em seus dias, mesmo detrás de grades de prisão, escreveu quando seus olhos o estavam incomodando tanto que escreveu em grandes letras. E tinha lutado com feras, e tinha muitos açoites em seu corpo. Esse mesmo evangelho glorioso, estamos lutando com tudo o que há em nós para mantê-lo avançando até aquele dia. Somos gratos por este pequeno tabernáculo, por seu pastor, seus membros, toda a junta, e pela pequena cidade na qual se encontra. Pois, verdadeiramente, Senhor, este é o lugar onde preguei meu primeiro sermão. E rogo, ó Senhor, que esta pequena igreja e o espírito de construí-la permaneça até a vinda do Senhor Jesus. E todos que são membros aqui e frequentam aqui, que não haja nenhum deles perdido. Rogo por um grande despertamento espiritual aqui em Útica, e o poder de Jesus Cristo passe sobre esta pequena cidade e chame muitos a Cristo. Abençoa a todos os que estão preocupados com essas coisas, Senhor. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco esta noite. Dá-lhes aquele grande encontro, domingo, que estão esperando. Que seja glorioso pela Tua presença. Perdoa-nos os nossos pecados. E se por acaso houver um entre nós que não Te conhece esta noite, que esta graciosa esperança não palpita sob seu peito. Então, que a encontre esta noite, Senhor. Aquelas grandes fontes de alegria a jorrar para a vida eterna. Ouve nossa humilde oração. Abençoa a leitura da palavra, e que o Espírito tome as palavras e as plante onde tenham o melhor proveito. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês sabem, quando venho a Útica, não parece que vim aqui pregar. Parece apenas que vim aqui falar um pouco com as pessoas, porque conheço todos vocês e só um pouco de companheirismo. Agora, vamos ler esta noite em Mateus capítulo 11, alguns versículos, até por volta do 15. Eu gosto de ler a palavra dele porque a sua palavra é verdadeira e é eterna. Agora, a razão por que gosto de ler a sua palavra, porque minhas palavras falharão. Eu sou homem, mas
Suas palavras nunca podem falhar. E para vocês, pessoas preciosas que estão aqui esta noite, sei que se não fizermos mais do que ler esta palavra, vocês receberão alguma coisa. Vocês irão para casa, pois este é o alimento do qual o irmão Graham estava falando. E que ele a vivifique a nós enquanto lemos. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali e a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Jesus answered and said unto them, Go and show E Jesus, respondendo, again these disse-lhe: things Ide which e you do anunciai a hear João and as coisas see. que ouvis e vedes. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are Os cleansed, cegos veem, and the os deaf hear, coxos andam, and the os dead are leprosos são raised up, limpos e os and the surdos ouvem. poor has E the os mortos gospel são preached unto them. ressuscitados e aos pobres é anunciado And o blessed Evangelho. is he E whosoever shall bem-aventurado é not be aquele que se offended não in me. escandalizar em mim. And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes E concerning partindo John, eles, começou Jesus a What dizer went às ye turmas out a into respeito the de João: wilderness to see? Que fostes ver no deserto? A reed Uma shaken cana with agitada wind? por vento? But what went you out far to see? A man Sim, clothed que in fostes soft ver? raiment? Homem ricamente Behold, they vestido? that wear Os que se soft trajam clothing are ricamente in estão nas kings' casas houses. dos reis. But what went you out far to see? A prophet? Mas então, que Yea, I fostes say ver? unto you, and profeta? more than a prophet. Sim, vos digo eu, e For muito this mais is do he que who profeta. it is written, Porque é este Behold, quem I está send escrito: my Eis messenger que before diante da thy tua face, face which envio shall o meu anjo, prepare que preparará thy way diante de before ti o thee. teu caminho. Verily I say unto you, among them that Em are verdade vos born digo of que woman, entre os que de there mulher has têm not nascido, risen a greater não than apareceu John the alguém Baptist. maior do que João Batista. Notwithstanding, he Mas that is aquele que least é o in the kingdom menor of no heaven reino dos is céus greater é than he. maior do que ele. And from that day, days of E John, desde aquele dia, the os dias Baptist, de until João now, the kingdom Batista, of heaven até agora, suffers se faz violence, violência ao and the reino dos violent céus, taketh e it pela by força se force. apoderam dele. For all the prophets and law prophesied until John. And if you Porque will todos os receive it, profetas e this lei is Elias, profetizaram até João. which Se was for quereis to dar come. crédito, é He este that o has an Elias ear que to havia de hear, vir. let Quem him tem hear. ouvidos para ouvir, ouça. If I should try to take a little text for a talk, Se eu for fosse a tentar context tomar of this pequeno subject, texto para I uma would palestra, take this. para What contexto went desse ye assunto, out to eu see? tomaria este. Que fostes ver? John in his day by the world was considered a João, em wild seu man. dia, pelo mundo, era considerado half um homem naked, selvagem. piece Ele era of meio sheepskin desnudo, wrapped pedaço de around pele de him, ovelha enrolada em torno woolly dele, e beard barba over his cheia no face, rosto, and his e seu hair cabelo probably stood out provavelmente from the projetava-se do side, lado. and to the E just para the world, apenas the o people mundo, out as in the world, he pessoas was no mundo, a ele wild era man. homem We'd call him selvagem. crazy. Nós o chamaríamos Just an louco. old hermit. Apenas um velho lived out into the eremita que wilderness. vivia no deserto. To the church, Para a being that igreja, he preached, sendo que ele he was a pregava, fanatic. era um fanático. The church A thought igreja that pensava, man aquele homem absolutely absolutamente é is a strictly a estritamente religious um crank. excêntrico religioso. If he'd have been today, he would have been no less thought of Se today ele than he tivesse was vivido then. hoje, ele não teria Because sido the world considerado doesn't menos change. hoje do The que foi people então. comes Porque o along mundo and não new muda. generations As rise pessoas up, vêm but e novas the gerações spirit surgem, that governs the mas o world espírito que is just governa o as it mundo é was then. exatamente como era and it will então. be as E long as será there is a enquanto world. houver o mundo. But those who knew John, those Mas who aqueles que believed him, conheceram João, aqueles went out que to creram see nele, something eles that was saíram para real. ver algo que era real. there it divides today, as it was then, in three different classes.
Aí, divide-se hoje, como foi então, em três classes diferentes: o mundo, a igreja e o crente real e verdadeiro. É assim que o mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo, a igreja, o membro morno, e então o crente real e verdadeiro. Algumas pessoas vão a igrejas para encontrar falhas naquela igreja. E algumas pessoas vão para ter posição social, ou o que considerariam uma melhor classe, ou um ajuntamento. Others go out to find peace. Go to find God in Outros vão para encontrar real. paz. Vão para encontrar Deus em algo real. That's the one that gets the Esses benefit são os of que it. recebem o benefício da reunião. I've always said that the gospel produces three types of people: the unbeliever, the make-believer, and Eu a sempre believer. disse que o evangelho produz três And it's tipos de always been pessoas: that way. o incrédulo, It o just crente depends manufaturado on e um What crente. you go E for. sempre foi assim. Depende The só attitude para que that you você have. vai, a atitude que você tem. The message that he preached. A mensagem que ele world would pregava, not go ora, out to hear o a mundo não message iria like para that. ouvir uma mensagem como They aquela. would condemn it today Eles a just condenariam as much hoje as they tanto did quanto then. condenaram então. Same thing A if mesma that coisa same se fosse message para was to aquela be mesma preached. mensagem ser pregada. But it Mas must not não have deve been ter sido uma too mensagem bad a tão ruim. message. Jesus disse que Jesus jamais said nascerá there was um a homem, man ever até aquele born to tempo, that time que was fosse as great tão as John the grande Baptist. quanto João Batista. Jesus okayed his Jesus message. aprovou a sua mensagem. He said that you go to hear a wind that Ele shakes disse: the reeds. fostes ouvir um just vento bends que to agita everything, as canas, not John. simplesmente se curva a tudo. He said, then did you João go não. to see a man Ele disse: in fine então clothing? fostes ver um homem He finamente said, I say trajado? to you that they Ele that disse: wear eu fine vos digo clothing que are of os que se kings' trajam house. finamente são de palácios, de reis. But he said, what did you go to see then? Mas, A ele disse, prophet? o que fostes ver, então, um I say profeta? unto you, Eu vos more digo than que a João prophet era was mais John. do que um profeta. For Porque this is este he who é was aquele de quem foi prophesied or profetizado foretold ou that he'd predito prepare the que way ele before prepararia thy face. diante de ti A o teu great caminho. man, Um John. grande homem, João. But the world couldn't Mas o see it mundo não that way. podia ver dessa maneira. What was it about John that attracted the attention? Que To tinha some of João them, they que went to see atraía a a wild atenção. man swinging his Alguns hand, iam ver um homem half selvagem balançando as hair all mãos, over his seminu, body. cabelo He por todo was o corpo. rather a rude Ele era looking uma person. pessoa que parecia um tanto rústico, Probably his arms, provavelmente hands, seus 'cause he was a braços, perfect mãos, type of porque Elijah. ele era um tipo And Elijah perfeito de was Elias. a hairy man. Elias era um homem peludo. E And they foram went to vê-lo. see him. Alguns Some of them deles went to foram see him vê-lo just to só see para what he ver looked como like. ele era. Others went to Outros see foram to ver para disagree discordar with him. dele. Outros Others went to foram see ver to para find what good encontrar they o could que get de out of bom it. podiam extrair. É That's the assim way que it would be seria today hoje, if he se ele come. viesse. If he was Se ele here estivesse today, aqui his hoje, message would be ou sua carried on mensagem just as fosse it was apresentada then, it exatamente would be como foi the same então, thing. seria a mesma coisa. Now, Agora if vamos, his message se a was sua so mensagem foi stunning tão of surpreendente that it shook the então, region. que sacudiu as Let's see what he regiões. preached. Vejamos o que ele pregou. The A first thing he primeira coisa preached que ele was pregou foi repentance to all. arrependimento para todos. And repentance E o arrependimento always sempre blinds cega eyes os olhos of the do unbeliever incrédulo or ou the do church membro da igreja. The church O membro da member igreja feels that he sente has que nothing to repent não tem of. nada de que se arrepender. And when that person E quando or essa pessoa persons ou get to that povo place where chega you think a esse you've got ponto de nothing to achar que repent não tem of, nada de que se you're arrepender, in a more você serious está numa condition. condição mais Though grave, being embora sendo a member of the church, um membro da you're in a igreja, more serious você está numa condition than the condição sinner on mais the grave street. do que o pecador da rua. For the Pois a scripture Escritura said over in the disse, book no of livro de Revelation, Apocalipse, talking falando about sobre the a church, igreja, said disse, she was naked, ela estava nua, wretched, miserable, desgraçada, and blind, miserável and didn't e know it. cega, e não sabia. Now, if a man was on the street and was blind, Agora, se um homem that would be estivesse na hard. rua e estivesse If he cego, was poor, seria would horrível. be horrible. Se ele fosse Naked, pobre, seria horrible. horrível. Nu, But
horrível, mas não sabendo, essa é a parte lastimável. And there's people today that claim to be Christians. E há pessoas hoje que se dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém o deixa irrequieto. Agora, quando João começou a pregar o arrependimento àquelas pessoas da igreja, elas disseram, olha aqui, temos por pai a Abraão. Não precisamos de nenhum desses pregadores incivilizados saindo do deserto. These uneducated groups, undenominationals, we don't need any of their não denominacionais, não precisamos de nenhuma de suas gritarias e comportamento, pois temos por pai a Abraão. Assim iria essa mesma mensagem chegar à igreja hoje. Se você perguntasse a uma pessoa rapidamente, você é cristão? Diz, sim. Rapidamente dirá, a que denominação você pertence? Agora, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Um deles dirá, bem, sou metodista, ou batista, ou presbiteriano, ou qualquer igreja aqui, por acaso, estão filiados. O que está perfeitamente bem, mas isso não responde à pergunta. Você ainda precisa de arrependimento. E arrependimento abala as pessoas. Elas acham que não precisam disso. Eu sou diácono. Eu faço certas coisas na igreja. Isso não é desculpa para nada. Você ainda assim precisa de arrependimento. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. E se ele aquela mesma mensagem fosse proclamada hoje, causaria tanta agitação entre os religiosos como causou então. Porque a única diferença, eles dizem, em ter por pai a Abraão, eles dizem hoje, bem, quero que você saiba, sou um membro de certa congregação. E João disse, mas está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E ele disse, ele está vindo com uma pá em sua mão. E limpará azeite, e queimará a palha, e recolherá no celeiro o trigo. Oh, não admira que Jesus tenha dito, não houve homem nascido como ele. E a razão por que João fez isso é que ele era uma pessoa especial. Deus equipa um homem. Ele o equipa com seu próprio material. Eles não foram para o deserto ouvir uma palestra intelectual, algo que seria como o discurso de um político. Jesus disse, que fostes ouvir quando fostes? Quando as pessoas que ouviram João, ouviram um homem que nasceu desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Elas não ouviram alguém que fazia concessões no Evangelho, elas não ouviram denominações que argumentavam, este está certo e aquele está errado. Elas ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até o coração. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que não tinha. Ele pregou o que havia recebido. E os homens de Deus que são enviados para os campos hoje não têm direito de pregar o Evangelho sem o batismo do Espírito Santo. Essa é a primeira qualificação de um ministro, é ser cheio do Espírito Santo. Então, o que fosse ver um homem ricamente vestido, ele disse, aqueles que estão vestidos ricamente são de palácios de reis. João estava longe demais de Hollywood para ser um tipo de pregador social bem vestido. Que fostes ouvir um homem de ótima instrução? João foi para o deserto aos 9 anos de idade. A história diz, sua instrução veio de Deus.
Ora, eles foram ver seu diretor de campanhas, um homem eloquente que podia preparar as campanhas e fazer todas as igrejas cooperarem? Ora, claro que não. Ele repreendeu os fariseus e saduceus. Ele chamou a associação ministerial um grupo de cobras. Ele disse, víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Não comeceis a dizer em vós mesmos, nós pertencemos a isto ou pertencemos àquilo. Pois Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que precisamos hoje é de um pouco mais de pregação de João Batista, ungida com o Espírito Santo. E ele não se retratou quando eles viram, quando ele pregou sobre casamentos e divórcios. Ele pregou francamente sobre o Evangelho franco, porque não se retratou disso. Porque ele estava ungido. Ele não podia deixar de ser o que era. Você não pode deixar de ser o que é. Mesmo que seja pecador, você não é responsável por ser pecador. Você é responsável por continuar pecador. Há um caminho preparado para você. Mas quanto a ser pecador, você nasceu assim. Deus não o manda para o inferno por ser pecador. Deus o manda para o inferno porque você não se arrepende e aceita Cristo como seu Salvador. Você se recusa a tomar o caminho certo. Você manda a si mesmo para o tormento. Você manda a sua própria alma para o seu destino eterno, com base no livre-arbítrio de suas próprias convicções. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele nunca mandou, ele nunca mandará. Os homens mandam a si mesmos para o inferno, porque se recusam a aceitar o caminho da salvação. Deus não é. Ele é longânimo. Ele não quer que ninguém se perca. Nunca quis. Mas os homens preferem caminhar nas trevas a caminhar em luz. A razão disso é que eles nascem nessa condição e não têm nenhum desejo de aceitar a luz. E mensageiros vêm de leste e oeste, norte e sul e levantam barricadas. Culto de cânticos, testemunhos, pregação do caminho do pecador, e ele deliberadamente caminha através delas, e então diz que Deus é responsável ou culpado. Deus é bom e cheio de misericórdia, e ele não gostaria de ninguém perdido. Mas o homem quer se perder porque é seu desejo. Ele se recusa a andar na luz. É isso que o faz se perder. Muito bem. Agora, João, ele era contra essa pregação intelectual. Ele não tinha instrução, portanto, não poderia ter obtido cooperação. Suponho que mesmo numa cidade desse tamanho, se o irmão Graham tentasse dizer, agora, nós vamos ter um reavivamento aqui, iremos percorrer a cidade. Eu vi quando ele teve seu reavivamento, nas encruzilhadas, uma pequena placa dizia, reavivamento em Útica. Não dizia em que igreja, só dizia, há um reavivamento acontecendo. Venham, todos são bem-vindos. Eu imagino que se ele fosse de pregador a pregador em torno de toda a região aqui, ele teria dificuldade para obter plena cooperação. Ele não conseguiria. Se eu vier aqui realizar uma campanha com ele, o irmão Miller e o irmão Ruddle, e todos nós juntos nos reuníssemos para realizar uma campanha em Jeffersonville ou New Albany ou em algum lugar, nós teríamos de atrair as multidões por nossa própria pregação e pelo Espírito Santo. As igrejas diriam, bem, não temos nada a ver com isso. De que seminário eles são? Onde está o seu patrocinador? Nossas credenciais, como João diria, não vem de vós, fariseus. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Essas são as minhas credenciais. Todos os homens enviados por Deus encontram-se na mesma condição. A igreja não o envia. Deus envia um homem enviado por Deus. E João era desse tipo. Jesus disse que fosse ver um fariseu, um saduceu, metodista ou batista ou presbiteriano, que fosse ver, ele estava bem vestido, era ele eloquente em seu discurso.
O que ele fez, exceto se levantar e condenar tudo o que estava errado. Mesmo o tetrarca Flagelo, que é o governador do estado, dirigiu-se para lá, vivendo com a mulher de seu próprio irmão. João aproximou-se dele e disse, não que é lícito possuí-la. Sim, que fostes ver um pregador denominacional? Fostes ver um orador intelectual? Ora, hoje isso estaria longe do que o mundo iria querer hoje. Ora, eles querem quem seja eloquente, grande, famosas tendas e bandeiras, ou algum grande doutor em divindades. Todas as igrejas cooperando, homens intelectuais indo na frente, palestras intelectuais. Mas quando você vê um homem de Deus, normalmente ele está no beco em algum lugar, de pé, na rua, ou em algum pequeno edifício, pregando o evangelho inadulterado de Jesus Cristo. Esse é o homem que Deus enviou, irmão, pondo o machado à raiz da árvore, pregando o evangelho, independente do que as pessoas pensam sobre isso. Permanece só. Que fostes ver um homem com grande instrução? Certamente que não. Ele não tinha nenhuma. Foi para o deserto aos 9 anos. Ele saiu aos 30. Pregando o arrependimento. Repreendendo fariseus. Por que ele fez isso? Ele não podia deixar de ser o que era. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não poderia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinamente. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na cara. Ele disse ao povo o que ele pensava. Ora, ele não podia evitar. Essa era a sua unção. Ele era Elias. Então, se um homem ou uma mulher, sua unção fala sobre você, seja qual for o seu espírito, ele o move. Você é motivado por um espírito. E se o espírito de Jesus Cristo está sobre o crente, não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Não é de admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo o está motivando. E ele tem de se mover conforme o Espírito o move. Poderiam imaginar ver João chegar lá e dizer, isso está bem. Isto está bem. Enquanto o espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam e dizem, eu vou ser cristão. E começam bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira. Nota-se na mesma hora que a unção as está deixando. Porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi o marica. Cristo foi o maior de todos os homens. Ele foi o homem exemplo. Ele não só era homem, mas era Deus homem. Ele era Deus conosco. Emanuel. Ele foi o mais humilde dos homens. Mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos em suas mãos. Mas ele foi homem o suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da casa. Sim, João foi homem o suficiente para ser manso e humilde. Ele foi homem o suficiente para se pôr de pé às margens do Jordão. Ele não precisava de uma grande sinagoga ou de um lugar para pregar. Ele era humilde. Ele ficou com o céu bem azul. Ele foi humilde o suficiente que não recorreu às pessoas para ter que ganhar tanto dinheiro para pastorear a igreja dela. Ele vivia de gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto, naquele país eles comem. São enormes gafanhotos compridos. Conservam-nos em salmoura, defumam-nos de todas as maneiras para comê-los. É disso que ele vivia. E sua roupa era um pedaço de pele de ovelha em volta dele. Jesus disse que fosse ver.
Que fostes ver? What did you go Uma to see? pessoa que A se person that would submeteria get aos in with the fariseus, Pharisees, or uma read shake cana the agitada por go todo in with the vento? Sadducees when they come Iria in. juntar-se One aos day he's this saduceus and the quando other day he's viessem? that. Um dia ele é isto, e no outro dia ele é aquilo? Disse, you didn't go to see não nothing like fostes ver that. nada disso. Said, did Disse, you go to see fostes somebody ver alguém dressed bem fine? vestido? No. An Não. intellectual? No. Um intelectual? What Não. led you to see? Que fostes ver? He Ele said, "Go disse, show ide John mostrar what's a João happening o here." que está acontecendo aqui. The Os lame coxos walk. andam, os cegos veem, Blind os see, surdos the deaf ouvem, hear. os mortos são The ressuscitados dead raised up, e and aos the poor pobres has é the gospel anunciado preached o to him. Evangelho. Blessed is he who is not Bem-aventurado é offended in aquele me. que se Oh, não my. escandaliza em mim. That was the sign of the Oh, Messiah. que coisa! That was the Esse sign era to o show him. sinal do Messias. Esse era o sinal para mostrar-lhe. That's Esse é o the sign sinal that de que a the verdadeira true igreja holiness da church today, cidade hoje, as much as they're apesar de fallen, estarem caindo tanto, still ainda it's é a a marca mark do chamado of de the Jesus calling of Cristo. Jesus Christ. Os homens e as mulheres que Men and women who defendem o stand evangelho for the inadulterado unadulterated gospel. de salvação para a alma, para os Salvation to the pobres, soul, para to os the poor, to the necessitados, needy. não Not o grupo aristocrático que se veste de tal modo em suas igrejas que um pobre se sente fora do lugar. Mas um grupo humilde de pessoas é aí onde o evangelho é anunciado. Os enfermos saram, oram pelos enfermos. Deus confirma o ministério deles com sinais e prodígios. Aí está o evangelho sendo anunciado aos pobres. Oh, my. E de mostrar a João estas coisas. Oh, que coisa! Como Deus tomou aquele homem sem instrução. Tomou aquele homem sem um traje de roupas para vestir. Tomou aquele homem sem um manto para colocar sobre os ombros. Um homem que não tinha lugar em que reclinar a cabeça. Um homem que não tinha uma refeição decente a qual se sentar, e abalou as nações com ele. Aleluia! Misericórdia! Quando penso nisso, desperta-me para alguma coisa. O que devemos fazer? Eu disse para a esposa o outro dia. Querida, estou com 50 anos. Não posso ficar aqui por muito mais tempo. Então saí. Fiquei lá na floresta. Saí caçando. Fiquei lá na floresta um pouco. Pensei nisso. 50 anos. Qual é o problema? Então algo disse para me dizer: Deus poderia treiná-lo por 50 anos para fazer um trabalho de 50 minutos. Qualquer que tenha sido o treinamento, Deus sabe o que está fazendo. Ele treinou Moisés por 80 anos para conseguir 40 anos de serviço dele. Deus está treinando o seu povo. Deus está treinando sua igreja. Se somente estivermos dispostos a deixar Deus cumprir a sua vontade e fazer aquilo que é certo, se somente estivermos dispostos a nos submetermos a Ele, isso é o que devemos fazer. Deus toma as coisas simples. Às vezes você pode pensar que está numa minoria aqui. A minoria, Deus geralmente está na minoria. Mas, irmão, quando Ele se prepara para se mover, Ele estremece a maioria com a minoria. Ele é Deus. Ele toma as coisas simples. Onde Ele conseguiu o material com o qual fazer o mundo, Ele falou e disse: haja, e houve. Ele tomou um pregador sem instrução, sustentado no deserto com gafanhotos e mel, com quase nenhuma roupa em torno dele, exceto um pedaço de pele de ovelha. E estremeceu as regiões, e o nome dele é imortal hoje. Que fostes ver, Deus toma coisas simples. Ele tomou um homem certa vez que mal era alfabetizado. Ele tomou um homem quando 1000 filisteus correram para cima dele. E ele agarrou a queixada de uma mula e pegou uma simples queixada da boca de uma mula e matou 1000 homens com armadura. Oh, esse é o nosso Deus que transpõe as altas ondas. Uma queixada de uma mula e matou 1000 homens. Esse mesmo Deus, certa vez, quando um grande filisteu fanfarrão se pôs de pé do outro lado do rio e desafiando os exércitos de Israel, Deus tomou um rapazinho magricela, mirrado, com uma simples funda na mão. Oh, Deus! Uma funda! Um cordão preso a um pedaço de couro. Uma pequena funda. Uma coisa simples assim, e matou um gigante e venceu o exército deles. Deus toma coisas simples, não se requer grandes coisas, requer-se coisas simples usadas corretamente.
Não é só porque são coisas simples, mas têm de ser usadas corretamente. Nem todo homem que vivia no deserto era um João. Nem todo homem que levava uma funda era Davi. Nem todo homem que pegava uma queixada de uma mula era um Sansão. Mas é quando é usado nas mãos ungidas de um servo de Deus. Moisés desafiou os exércitos de Israel, ou os exércitos do Egito, com uma vara seca na mão. Amém. Moisés ungia um covarde com Gerson e Zípora atrás do deserto, quando uma vez ungido, a partir da sarça ardente, com uma vara seca na mão. Uma esposa sentada numa mula e a criança em seu colo, 80 anos, e a barba se mexendo com o vento, desceu ao Egito e tomou posse. Simples, um homem de idade, 80 anos, com um cajado seco de pastor na mão, desafiou todos os exércitos do mundo e conquistou. Saiu. Depende do que você faz. Agora, vocês têm a humildade aqui. Vocês têm o evangelho aqui em Utica. Vocês podem estar, como eu disse, na minoria. Mas o que vocês vêm ouvir aqui, vocês vêm apenas para dizer, eu vou à igreja? Vocês vêm só para ouvir nosso bondoso irmão? Tudo isso é bom, mas vamos fazer algo mais do que isso. Venhamos para receber Cristo. Venhamos para sair daqui esta noite com Ele. Vamos sair para desafiar tudo o que está errado, cortar, queixada, o que quer que esteja em sua mão, lute com isso. Deus usou coisas simples com mãos ungidas. Vocês têm obras simples aqui, uma cidade pequena e simples, um povo pequeno e simples, uma igreja pequena e simples, um evangelho simples, mas é ungido. Deus de tal modo, o grande e poderoso Jeová, o qual trovejou no além, o qual fez as estrelas dos sistemas solares, o qual fez a terra do que não é aparente, ordenou sua existência. Mas quando ele veio visitar a humanidade, ele não desceu em carros dourados, mas escolheu vir a um pequeno estábulo na encosta. E seu nascimento foi numa manjedoura de gado. Coisas simples. Mas daquela manjedoura veio Emanuel. E fostes ver o que impressiona o mundo hoje? Qual é o maior cartão de visita dos Estados Unidos? Qual é o maior cartão de visita do mundo? Qual é a coisa mais importante de todas as eras e todo o tempo? É a vida e o espírito de um bebê que nasceu numa manjedoura, num estábulo, na encosta de uma colina. Coisas simples. Coisa simples. Está colocada em sua mão, igreja. Agora tome a unção e use-a certo. Ele poderia ser todas as crianças. Muitas crianças já nasceram em estábulos. Muitas crianças podem ter nascido em manjedouras. Mas é a maneira o que você faz com isso. Muitas pessoas já ouviram o evangelho ser pregado. Graham tem irmãos que ouviram o evangelho ser pregado. Eu tenho irmãos que ouviram o evangelho ser pregado. Ele tem irmãos e outros têm irmãos. Mas é o que você faz com ele. Faça. Esse é o seu... Nós ficamos parados e discutimos sobre nossas denominações, a que igreja devemos pertencer, a que sociedade. Não é para ouvir isso que Deus envia homens. Deus envia o seu povo escolhido, seu povo eleito, para ouvir o evangelho. Aos pobres é anunciado o evangelho. Aqui há algum tempo no estado de Kentucky, no alto das montanhas, diz a história, de uma pequena e preciosa mãe, com cerca de 10 crianças que jazia morrendo com aquela terrível doença da tuberculose. Ela havia se cuidado e feito tudo o que sabia fazer, mas o germe a estava matando. Ele a estava levando. Logo, ela haveria de morrer. Daquelas 10 crianças, é claro que ela as amava, mas só havia uma delas que trabalhava. Nenhuma delas a ajudava. Ela estava deitada, morrendo. Ela ficou de cama.
Ela não conseguia mais se levantar. Esta única garotinha, ela lavava toda a roupa, enquanto suas irmãs corriam para os vizinhos para brincar e cozinhava para o resto. Estavam em casa na hora da refeição, então. Quando chegava a hora de lavar a louça, lá se iam. Ela tinha que fazer tudo. Ninguém mais restava para fazê-lo. Finalmente, a morte veio até a porta um dia. Elevou sua mãe. Então, tudo recaiu sobre ela para ser mãe. Então, de todas estas crianças, a pobrezinha trabalhou e trabalhou e trabalhou até suas pequenas mãos ficarem calejadas. E ela fez tudo o que podia para ser mãe, para ocupar o lugar da mãe. Finalmente, ela trabalhou tanto e subnutrida também, até que a terrível doença pegou seu corpinho enfraquecido. Finalmente, ela ficou de cama e estava morrendo. Aconteceu que, do outro lado daquela região, uma professora de escola dominical chegou de carro e entrou para visitá-la. E chamou-a pelo nome. E ele disse, você entende que sua doença é grave? E ela disse, pelo que entendo, estou morrendo. Ela disse, acabo de consultar o seu médico e ele disse que você está morrendo. E ela disse, sim, isso mesmo. Bem, ela disse, você está preparada para isto? A boa professora disse, você está preparada para se encontrar com isso? E ela disse, sim, eu estou preparada para me encontrar com o Senhor Jesus. Ela disse, isso é ótimo. Bem, agora, a que denominação você pertence? Ela disse, não pertenço a nenhuma. Ela disse, trabalhei tanto aqui, ninguém ajudava e disse, eu não pertenço a nenhuma denominação. Ela disse, filha, a boa professora disse, você tem de pertencer a uma denominação. Disse, o que você vai mostrar? A qual denominação você pertence quando chegar diante dele? Disse, a que grupo você vai se juntar? A qual denominação você pode lhe dizer que você pertence? O que você pode lhe mostrar? A pequena dama sentada lá puxou as mãozinhas calejadas de debaixo da cama. Disse, eu só vou lhe mostrar as minhas mãos. Ele entenderá. Acho que é isso mesmo. Se somente lhe mostrarmos o que fizemos com o que ele pôs em nossas mãos, façamos isso com tudo o que há em nós. Se fostes ver, o que ele verá em você quando se encontrar com ele naquele dia, você não tem nada para lhe mostrar, enquanto tudo estiver presente para lhe mostrar. Pense nisso enquanto oramos. Vamos inclinar a cabeça. Haveria alguém que queira dizer, ore por mim, irmão Branham, enquanto levanto a mão. Eu agora sinto que quero tomar estas minhas mãos e dedicá-las a Cristo, para que Ele me use. Levante a mão e diga, ore por mim. Enquanto você levanta a mão, diga, eu dedicarei a minha. Eu quero, talvez alguns de vocês cristãos gostariam de dizer, eu percebo que eu não tenho feito exatamente as coisas que deveria fazer. Eu me dou conta que tenho sido tão preguiçoso. No entanto, amo ao Senhor Jesus e eu quero que o irmão ore por mim, irmão Branham. Eu levantarei as mãos. Deus os abençoe. Isso é bom. Eu gostaria de ter mais dele. Eu o amo e eu quero me encontrar com ele naquele dia. E quando eu abrir o livro, não quero que ele diga, bem, você pôs seu nome no livro, mas não fez nada. Eu quero ganhar almas, quero sair e fazer alguma coisa. Eu quero orar. Deus os abençoe. Isso é, o Senhor o abençoe, Senhor. Isso mesmo. Muitas mãos. Agora, você que levantou as mãos, haveria outra pouco antes de orarmos? Deus a abençoe, jovem. Deus o abençoe, Senhor. E você aqui, meu irmão. Agora, enquanto eu estou orando, e você ore também. Diga, Senhor Jesus, tu falaste comigo aqui, exatamente onde estou. Agora, a partir desta noite, eu vou te servir. Vou sair amanhã para fazer uma exibição. Vou sair, não para fazer uma exibição de mim mesmo, mas quero que todos conheçam a Jesus.
Eu vou fazer algo por ele. Eu vou me entregar a ti agora mesmo. E que tu me perdoes por ser tão lento. Talvez você não seja pregador. Talvez você não seja professor de escola dominical. Mas faça alguma coisa. Às vezes, só testifique no lado da rua. Fale com alguém. Saia e cante uns hinos enquanto trabalha entre os pecadores. Fale com eles sobre o Senhor. É isso o que você faz. Isso é tudo o que Deus requer. Faça o que quer que esteja ao seu alcance fazer. Faça. Now, precious Father God, humbly and sweetly, we bring this little portion of the service to a close. Deus, humilde e docemente encerramos esta pequena parte do culto, trazendo as sementes que foram semeadas por todo o lugar, pela leitura da palavra, que tu fizeste essa toda suficiente pergunta um dia. Que fostes ver? Porque as pessoas vão à igreja apenas para se unir a certa igreja ou participar dos ambientes sociais da religião? Que fostes ver? Fostes entrar numa igreja da sociedade, pregação intelectual? Ou fostes encontrar paz? Fostes encontrar o Salvador? Que fostes ver? E Deus, Pai, esta noite, através da Tua palavra, houve pelo menos 15 pessoas aqui ou mais que levantaram as mãos. Vindo esta noite, elas querem dedicar suas vidas. Talvez crentes cristãos, mas querem que suas vidas mostrem. Talvez sentiam que por não terem sido chamados ao ministério para pregar a palavra ou ensinar na escola dominical, que não tinham parte. Mas, Senhor, não importa quão simples, de uma queixada a uma vara seca, o que quer que esteja em nossas mãos, mostremos isso. O que quer que se encontre perante nós, façamos isso. Deus, algo que tu santifiques a vida deles, unge-a com o Espírito Santo e seus esforços, o que quer que seja, cantar, testificar ou fazer alguma coisa, que seja para a tua honra e glória. Concede, Senhor. Abençoa nosso precioso e leal irmão Graham, que tem permanecido neste púlpito por muitos longos anos. E a pequena igreja, a igreja irmã do tabernáculo, ao entrar esta noite e vejo que há 3 cruzes no púlpito, e vejo os bancos da igreja e, com certeza, Senhor, é parente. É uma pequena igreja irmã aqui na cidade para brilhar a luz. Deus, que se torne uma poderosa igreja, concede, Senhor, que a luz do Evangelho brilhe a partir daqui em outras cidades. Daqui venham pregadores ungidos que saiam desta congregação, estes jovens sentados aqui, que levem o Evangelho a outras partes do mundo. Fortalece e abençoa seus diáconos e seus administradores e todos os seus membros. Obtém glória para ti, Senhor, e alguma noite ou dia, ou quando quer que seja, quando aquele último chamado for feito, que fomos convocados ao alto, que possamos ir trazendo preciosos troféus para depositar aos teus pés, entregando-te o que ganhamos para ti, e que o material que puseste em nosso coração esta noite, que possamos trabalhar com ele, com tudo o que estiver em nossa força, abençoando essas pessoas e dando-lhes dons do Espírito, para que possam trabalhar para ti. Eu agora, como teu servo, pela comissão dada por Jesus Cristo, os encomendo às mãos de Deus para serviço, em nome de Jesus. Amém. Há um antigo corinho, eu não sei se nossa irmãzinha pode tocá-lo ou não, Lugar Junto à Fonte. A irmã o toca? Ótimo. Quantos o conhecem? Lugar, sim, há lugar junto à fonte para mim. Lembro-me de quando o cantávamos e ajoelhávamos no altar e cantávamos no tabernáculo anos atrás. E vocês sabem, esse tipo,
Vocês ainda têm essa religião livre, como tínhamos lá no tabernáculo, onde ainda podem bater palmas, louvar ao Senhor, rejubilar. Dizem-me que o irmão Rattle aqui tem esse tipo de tabernáculo na rodovia. Vou dar uma escapada e ouvi-lo uma dessas noites. Foi muito difícil fazê-lo começar, mas ele finalmente os está fazendo pegar fogo lá agora. Deus o abençoe, irmão Rattle. Muito bem, demos o acorde. Oh, irmão Graham, talvez seja melhor o irmão começar para eles agora. Eu quero cantá-lo. Lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Lugar, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Vocês gostam desse? Agora vejam, todos vocês, metodistas e batistas e pentecostais, e o que quer que sejam, vamos, enquanto cantamos esse novamente, vamos apertar a mão de alguém na sua frente, do seu lado, em ambos os lados e atrás de você, enquanto cantamos. Agora vamos. Há lugar para todos nós agora. Lugar, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Lugar, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Oh, lugar, lugar, há lugar de sobra. Há lugar junto à fonte para ti. Oh, lugar, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Vocês não gostam desse? Vocês sabem, Jacó cavou um poço e os filisteus expulsaram, de modo que o chamou de malícia. E ele cavou outro poço e os filisteus o expulsaram dele, de modo que foi chamado de porfia. Ele cavou outro poço, o terceiro poço, e ele disse, há lugar para todos nós. E assim Deus cavou um poço na igreja luterana e puseram o resto deles para correr dele, os luteranos. Então ele cavou um poço na igreja metodista, sob santificação. Os luteranos eram justificação. Então, santificação. Ele cavou um poço e agora puseram todos a correr dele. Agora ele cavou outro poço. Ele não tem nome. Não há nenhuma denominação. É apenas o bom e puro Espírito Santo e há lugar para todos nós. Para você cavalgando um camelo de uma corcunda, camelos de 2 corcundas, camelos de 3 corcundas, o que quer que seja, há lugar para todos nós. Lugar, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Oh, lugar, lugar, sim, há lugar. Há lugar junto à fonte para ti. Não gostam muito desses antigos hinos? Oh, eu gosto muito deles. Eu acho, depois de pregar, às vezes é tão severo e áspero. Então, quando terminamos isso, você sabe, isso o esfrega. Então você se sente como todo limpo. Todos os seus pecados estão acabados, confessados. Sente-se livre. Oh, então eu sinto vontade de cantar. Vocês não sentem? Isso é adoração. Paulo disse que quando cantava, cantava no Espírito. Se adorava, adorava no Espírito. Não sei se a irmã pode tocar este ou não. Pode ser que eu não consiga cantá-lo, mas gosto deste hino. Se não puder, não tem problema, irmã. Jesus, mantém-me perto da cruz. Lá há uma fonte preciosa. Livre para todos. Uma torrente de cura flui da fonte do Calvário. Na cruz
glória sempre. Até que minha alma arrebatada encontre repouso além do rio. Gostou disso, querida? Vocês sabem, eu só fiz isso para ouvir estas duas vozes de Utica cantarem, você sabe. Tinham um velho órgão aqui, tinham reuniões. Vocês, gente de Utica, se lembram disso? Iam e cantavam nas casas uns aos outros e coisas tais. Eu gostaria de ir a uma dessas novamente, cantar isso. Oh, que coisa. Somente pensem, nosso precioso Salvador, temos de nos encontrar com Ele. Não sei quando, talvez antes do amanhecer. Que diferença faz? Que diferença faz? Digam-me. Vamos nos encontrar de uma forma ou de outra. Assim, vamos simplesmente estar consolados. Tenham fé. Amem-no. Jesus, mantém-me perto da cruz. Lá, uma fonte preciosa. De graça para todos, uma de cura, o acalma, você sabe. Jesus, you know. Flui da fonte do Calvário. Na cruz. Na cruz. Seja a minha glória sempre. Até alma arrebatada encontre repouso além do rio. Lá na cruz, onde meu Salvador morreu, lá por purificação do pecado, eu clamei. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome, esse precioso nome. Glória ao seu nome. Lá, ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Levantemos as mãos agora ao cantarmos essa estrofe. Let's raise your hands. I want to sing this stanza. Estou tão maravilhosamente salvo do pecado. Jesus tão docemente permanece dentro. Lá na cruz, onde Ele me acolheu. Glória ao seu nome. Dizendo, glória ao seu nome, precioso nome. Oh, glória ao seu nome. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Quantos querem ir para o céu? How many wants to go to heaven? Sure we do. Yes, sir. Claro que querem. Sim, Senhor. Eu quero ir. Estou a caminho. Gosto muito de saber que tenho meus companheiros e companheiras indo junto. Sim, sim. Venha a esta fonte que me purifica.
Lance sua pobre alma aos pés do Salvador. Oh, mergulhe hoje e fique completo. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome precioso. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao... Isso é tão bom. Estou tão maravilhosamente salvo do pecado. Jesus tão docemente permanece dentro. Lá na cruz, onde Ele me acolheu. Glória ao seu nome. Oh, e glória ao seu precioso nome. Glória ao seu nome. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Venha a esta fonte tão rica e doce. Lance sua pobre alma aos pés do Salvador. Gostaria de vir e se ajoelhar um pouco. E fique completo. Glória ao seu nome. Cantando glória ao seu nome, precioso nome. Oh, glória ao seu nome, precioso nome. Lá o meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Cantando glória ao... Alguns de vocês gostariam de vir e se ajoelhar em torno do altar. Venha com o outro rapaz. Venha. Glória ao seu precioso nome. Oh, lá o meu... Irmão Biller, venham cá. Vocês, irmãos. Irmão Guarda. Seu nome. Cantando glória ao seu... Haveria mais alguém que gostaria de vir e se ajoelhar? Venham, se desejam dedicar suas vidas a Deus, enquanto o Espírito Santo All the Holy Spirit here. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Venha a esta fonte tão rica e doce. Lance sua pobre alma aos pés do Salvador. Oh, mergulhe hoje e fique completo. Glória ao seu nome. Cantando glória ao seu nome, esse precioso nome. Oh, glória ao seu nome. Lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Cantando glória ao seu nome, precioso nome. Glória ao seu nome. Oh, lá ao meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Não quero
quer vir a esta fonte tão won't you rica e come doce, to this fountain so rich? lance sua pobre alma aos... Não I'll quer vir esta cast noite, your poor ajoelhe-se e ore. soul. Qualquer um Won't you que come queira up vir, tonight? venha. Kneel down and pray. Anybody wants to come? Come on. E hoje, e fique completo. Ó glória ao seu nome. Glory to His name. Cantando glória ao seu nome, precioso nome. Precious name. Glória ao seu precioso nome. Precious name. Ó, lá no meu coração foi o sangue aplicado. Glória ao seu nome. Oh, que ocasião maravilhosa. Oh, what a wonderful time. Oh, como Oh, costumávamos how cantar we used to esse sing that old antigo song. hino, It'll be será a um tempo wonderful maravilhoso time para for você, you, a um tempo wonderful maravilhoso time for para me. mim. If Se we are estivermos prepared to preparados meet para nos Jesus, encontrar our com King, Jesus, nosso what a Rei, que wonderful tempo time it maravilhoso will será. be. Vocês não Don't you love gostam that muito worship dessa in the adoração ao Spirit? Espírito? Yes, sir. Sim, Just Senhor. feed you to your Simplesmente soul. o alimenta através de sua Hallelujah. alma. Aleluia. So glad to see Billy Aleluia. feeling Tão that way. feliz em ver Billy bless his sentindo-se heart. dessa maneira. Bendito seja o seu coração. Let's Cantemos sing this esse hino song agora. now. Há uma There is a fonte cheia de fountain filled sangue with blood tirado drawn from das Emmanuel's veias de veins, Emanuel, where sinners onde plunge beneath the pecadores flood, lose all their imersos na guiltless corrente stains. All of perdem us together todas now. as suas Help us, manchas Brother de Graham. culpa. Todos nós juntos agora, ajude-nos, irmão Graham. Há uma fonte cheia de sangue A fountain tirado das veias de Emanuel, with blood drawn from e pecadores imersos sob essa torrente and sin. perdem toda a sua mancha de culpa. Perdem toda a sua mancha de culpa. Perdem toda a sua mancha de culpa. Então, pecadores emergem sob essa corrente. Vocês sabem, eu nunca penso nesse hino sem pensar numa história que me foi contada certa vez. Foi nas reservas do Arizona. Lá estava Tim Croy. Ele era guia para os índios e uma espécie de jovem missionário. Ele tinha se perdido no deserto e não conseguia encontrar seu caminho de volta. It was out on the reservations in Arizona. There was Tim Coy. He was a guide to the Indians, a kind of a missionary boy, and he had been turned around on the desert, and he couldn't find his way out. E estava montado em sua égua, ficou sem água. Ficou perdido por 2 ou 3 dias lá. Toda a esperança de que conseguiria sair havia se esgotado. Disse que ele estava testificando num encontro e disse que parecia muito escuro para ele. Ele topou com uma trilha de cervos no deserto e disse que a égua que ele montava, não estava aguentando mais. Ela era, creio que disse que o nome dela era Bess. E disse que ele sentia tanto dó dela que estava indo a pé. Houve umas tempestades de areia e as narinas ficaram todas cobertas de areia. E essa é a razão pela qual eles usam aqueles lenços no pescoço. Quando dá a tempestade de areia, eles o colocam sobre o rosto. Eu já cavalguei muitas vezes e minha respiração, sendo úmida, formava simplesmente um bolo sólido de areia em torno do rosto, assim, cavalgando aquela poeira, gado, vocês sabem, e coisas tais à sua frente. E as tempestades de areia sopram isso assim. Ele disse que achou que já estava chegando o fim para ele. Ele estava cambaleando, ele próprio, seu cavalo. Você pode aguentar sem água por mais tempo do que o cavalo. Assim, disse que estava cambaleando. Ele topou com certa trilha de cervos e disse que se sentiu tão bem. Ele começou a descer a trilha de cervos e montou nela e começou a cavalgar. E disse que cavalgou trilha abaixo por uma pequena distância. Disse, parecia que houvera centenas de cervos descendo por aquela trilha.
Ele pensou, bem, essa trilha de cervos leva à água, de modo que vou encontrar água. E disse que começou a cavalgar seu cavalo. E disse que chegou a um lugarzinho onde 3 ou 4 se ramificavam para um lado e disse que o cavalo queria pegar essa trilha. Ele disse, oh, não, Bess, você não pode pegar essa trilha. Agarrou-a pelo freio e virou-a para este lado. Disse, vá por esta trilha, está mais batida. É por aqui que todos os cervos foram beber. E disse que a égua virou, simplesmente ficou relinchando, relinchando. E disse que ele estava tão animado, ele tinha esporas de rodas, e ele simplesmente cortou a égua até ela ficar ali sangrando. E disse que ela se recusava a ir. Ela queria ir por esta pequena trilha. Vejam, assim é com muitas pessoas. Gostam de ir pela trilha da televisão, das estrelas de cinema, ir pela trilha da popularidade, para ser alguma pessoa importante. Estão vendo? Elas não observam aquela trilha pequena. Há uma estrada que leva para o céu. É escuro lá, uma trilha assim dizem. Mas a larga que leva à destruição é sinalizada e resplandecente por todo o caminho. Dizem que haverá um grande ajuntamento de gado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá e serão marcados pelos cavaleiros do juízo, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Vocês já ouviram a canção? Assim, acho que eu seria um bezerro desgarrado, apenas um homem que está condenado a morrer, que seria separado no bando com os rústicos quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Ele disse que pensou nisso. Disse, eu ouvi que... Ele olhou para ela e pensou, ora, Bess, você me carregou por toda esta distância. Eu achei que ia morrer e você me carregou até aqui. E muitas vezes ouvi falar que cavalos têm instinto para saber onde a água está. Assim, se confiei em você até aqui, vou confiar em você pela trilha pouco visível. É assim que considero o Evangelho, não o comparando a um cavalo que o carregaria, mas tenho confiado no Senhor através desta, da vida. Assim. Quando a trilha ficar pouco visível no final do caminho, quero continuar a confiar nele. Estão vendo? Esta religião dos velhos tempos me salvou lá atrás. Há 30 anos. Tem me carregado por toda esta distância. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, quero essa mesma experiência sincera. Vou confiar nela, então. Disse que ele pulou em cima dela e começou a ir. Ele não tinha ido longe quando ela pulou de cabeça num grande tanque de água. Disse que ele estava naquela água só borrifando e gritando com tudo, glorificando a Deus. Ele lavou as narinas dela e jogando água nele, gritando e agindo assim. Disse que ele acabou de sair da água e disse que ouviu alguém rindo. Olhou para a margem, era um bando de indivíduos lá com uma velha carroça coberta. Todos estavam bêbados. Eles estavam lá em um grande grupo de algum tipo de caça ou algo assim. E disse que estavam todos em uma grande bebedeira e pareciam conhecê-lo. E ele disse, saia. Ele disse, obrigado, companheiro. E disse, acho que você está morrendo de fome. Ele lhes disse que ficou perdido por vários dias. Disse, sim. Ele disse, bem, temos carne de veado aqui. Assim, ele comeu carne de veado. Ele disse, muito bem, disse, e você é Jack, ou Tim Coy, o guia índio? Sim. Ele disse, bem, disse, sendo que você comeu uma boa carne de veado, agora, disse, um bom gole deste garrafão vai ajudar bastante. Disse ele, dê-lhe o garrafão. Disse, não, rapazes, obrigado, eu não bebo. Disse que pôs o pé, orientou-se e pôs o pé no estribo e montou a égua de novo. Disse que um pequeno indivíduo levantou-se cambaleante, meio bêbado, pegou um daqueles rifles Winchesters e pôs um cartucho nele. Disse, olhe, Tim, se a nossa carne de veado foi boa o bastante para alimentá-lo, não tente achar que é tão bom que não pode beber nosso whisky. Vocês sabem como são os bêbados. Ele disse, olhem, companheiros, ele disse, não acho que sou bom demais para beber, mas, disse, eu simplesmente não bebo. Ele disse, eu sou cristão. Disse, saia dessa bobagem.
Disse, você vai tomar este gole de uísque ou eu o atravessarei com uma bala. Tentando blefá-lo para tomar. Disse, espere um minuto. Antes que ponha essa bala em mim, deixe-me contar-lhe a minha história. Ele disse, eu nasci no estado de Kentucky. Disse, meu pai morreu bêbado, bruscamente. Disse, nós vivíamos em uma velha cabana de troncos. E uma manhã, quando o sol começou a raiar, lançar seus raios no chão de uma cabana velha, nem sequer tinha um assoalho de madeira nela. Disse, uma preciosa mãe estava morrendo em uma cama de palha. Disse, era a minha mãe. Disse, eu só tinha 8 anos. E disse, ela me chamou ao lado da cama e me abraçou, me beijou. Ela disse, Tim, vou deixar você. Seu pai morreu bêbado, jogando, morto a tiros. Disse, prometa-me, Tim, antes que eu morra, que você nunca vai tomar seu primeiro gole ou jogar cartas. Ele disse, quando beijei minha mãe em despedida, eu lhe prometi isso. Ele disse, nunca tomei um gole desde aquele dia, nunca na vida. Disse, agora, se quiser atirar, atire. E mais ou menos nesse momento, uma arma disparou. Um jarro de uísque estourou na mão do homem. Um sujeitinho desfigurado saiu do desfiladeiro. Ele era procurado. Ele era bandido. Disse, só um minuto, Tim. Ele disse, eu venho do estado de Kentucky também. Disse, eu prometi à minha mãe que nunca ia beber. Ele disse, estava de pé aqui esperando até eles ficarem bem bêbados. Então eu ia golpeá-los, cada um na cabeça, e tomar todo o dinheiro que tivessem. Caçadores. Disse, é para isso que eu estava aqui. Mas quando ouvi o seu testemunho, algo falou ao meu coração. Disse, sinto muito ter quebrado minha promessa à mamãe. Disse, mas quando minha pistola ecoou pelos grandes desfiladeiros do céu, ela me ouviu assinar uma promessa. Nunca mais vou beber a partir deste momento. Disse, esta é a minha hora de parar. Sempre pensei nisso. Há uma fonte cheia de sangue. Não importa se você andou por aquela velha trilha pouco visível. Tirado das veias de Emanuel, onde pecadores emergem sob a torrente, perdem todas as suas manchas de culpa. É assim que se faz. Emergem sob a torrente, perdem toda a sua mancha de culpa. Aqui está outro hino que gosto muito. Tenho certeza que todos vocês o conhecem. Minha fé olha para ti, tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino. Agora ouve-me enquanto oro. Tira toda a minha culpa e deixa-me a partir de hoje ser inteiramente teu. Vocês o conhecem? Vocês o amam? Vamos cantá-lo então, vamos ficar de pé enquanto o cantamos. Minha fé olha para ti. Tu, Cordeiro do Calvário, Salvador divino, agora ouve-me enquanto eu oro. Tira toda a minha culpa. Oh, deixa-me deste dia em diante ser inteiramente teu. Enquanto o escuro labirinto da vida eu trilho, e pesares ao meu redor se espalham, sê tu meu guia. Faze as trevas se tornarem. Irmão Graham. Enxuga as lágrimas de tristeza.